Imagine estar assistindo ao programa do Silvio Santos, rindo das piadas, batendo palmas, participando das brincadeiras de sempre, quando de repente algo inesperado acontece. Uma voz forte, doce e surpreendente começa a ecoar da plateia. Era uma mulher que, sem avisar ninguém, resolveu cantar no meio do programa. E não era qualquer canto, era daqueles que arrepiam até a alma, que param o tempo e fazem todos esquecerem onde estão. A plateia emudeceu, os câmeras congelaram, e até o próprio Silvio Santos, acostumado com improvisos e surpresas, ficou sem reação por alguns segundos. Mas quem era essa mulher misteriosa? O que a levou a soltar a voz justamente ali, diante de milhões de pessoas? E como essa ousadia mudaria não apenas o rumo daquela noite, mas também a vida de todos que presenciaram esse momento único? Prepare-se, porque essa não é apenas mais uma história de televisão. É uma lição sobre coragem, destino e a força da espontaneidade. Inscreva-se no canal e compartilhe esta história para que mais pessoas descubram lições inspiradoras como esta. O estúdio do SBT estava iluminado como sempre, as luzes refletindo sobre a plateia e criando aquele ambiente único que só um programa de Silvio Santos poderia proporcionar. O público ria, aplaudia, murmurava, cada pessoa carregando a expectativa de ver o inesperado, porque com Silvio todos sabiam, nada seguia exatamente o roteiro. Ele entrou com seu sorriso habitual, o microfone em mãos e a confiança de quem havia transformado a própria vida em espetáculo. Mas para provar que nem sempre tudo sai como planejado, tropeçou em um fio solto no chão e quase foi ao chão diante das câmeras. Fingiu cair. Abriu os braços como se fosse um equilibrista e disparou. Ô, produção, querem me derrubar. Para ver se o seguro de vida está em dia? O público gargalhou e aplaudiu, enquanto Silvio ajeitava o paletó com o ar de quem sabia exatamente como transformar um contratempo em uma cena inesquecível. Aos poucos o riso foi se acalmando e Silvio, com aquele jeito único, caminhou pelo palco olhando para a plateia como quem observa velhos amigos. Era impossível não lembrar de sua própria trajetória sempre que se encontrava diante de um auditório lotado. Por trás do brilho das câmeras havia um homem que começara a vida, vendendo capas de chuva em dias ensolarados, que aprendera a usar o humor como escudo e como arma de persuasão. E ali estava ele, décadas depois, ainda brincando com os tropeços da vida, mas agora diante de milhões de pessoas. Ele ergueu o microfone e, em meio a uma de suas improvisações, comentou: "Vocês acham que é fácil? Eu já vendi capa de chuva em dia de sol e vendi bem." O freguês dizia: "Mas o céu está limpo." E eu respondia: "É por isso mesmo. Aproveite antes que chova, porque aí vai custar mais caro." Sempre foi assim. Minha gente, quem não acredita na conversa, acredita no sorriso. A plateia ria e aplaudia, muitos acenando em sinal de admiração. Silvio lembrava-se de quando improvisava como locutor nas barcas do Rio de Janeiro, animando passageiros cansados depois de um dia de trabalho. Sem pedir licença, elevava a voz e transformava a travessia em espetáculo. "Boa noite, senhoras e senhores. Hoje temos a capa de chuva mais resistente do Brasil." Dizia como se estivesse num palco. Não vendia apenas o produto, vendia a experiência, a alegria, a quebra da monotonia. E cada riso arrancado era uma pequena vitória. Essas lembranças vinham à tona como flashes enquanto ele conduzia o programa naquela noite. Era como se o garoto que um dia fora camelô estivesse sempre dentro dele, lembrando-o de que tudo era possível para quem ousasse arriscar. Mas foi exatamente nesse instante de descontração, quando tudo parecia seguir o curso normal, que algo aconteceu e que mudaria completamente a energia do estúdio. Uma voz feminina, suave no início e depois poderosa, ecoou da plateia. Não havia microfone, não havia aviso, não havia nada preparado. Era apenas uma mulher anônima entre tantas outras pessoas que decidira cantar.
A plateia se calou. Os câmeras se entreolharam confusos. E Silvio parou no meio da frase, erguendo uma sobrancelha em surpresa. Olhou para o fundo do auditório e disse em tom brincalhão: "Agora inventaram karaokê no auditório e esqueceram de me avisar?" O público caiu na risada, mas rapidamente voltou ao silêncio, porque a voz daquela mulher prendia a atenção de todos. Silvio aproximou-se da beira do palco, inclinou o corpo para a frente como quem queria ver melhor e acrescentou: "Minha senhora, se cantar desse jeito na plateia, imagino no chuveiro. Os vizinhos devem pagar ingresso para tomar banho perto da sua casa." A gargalhada foi geral, mas mesmo assim a mulher não parou. Cantava com os olhos fechados, como se estivesse sozinha, entregando-se à melodia com a coragem de quem não tem nada a perder. Quando finalmente terminou, o estúdio explodiu em aplausos. As palmas ecoavam como trovões. As pessoas se levantavam, algumas emocionadas, outras apenas atônitas diante do que tinham acabado de testemunhar. Silvio, mantendo o humor, apontou para ela e disse: "Venha aqui, venha. Se tem coragem de cantar aí, tem que ter coragem de cantar aqui em cima." O público vibrou, gritou, incentivou, e os câmeras já se preparavam para capturar cada segundo do que estava por vir. Enquanto a mulher caminhava em direção ao palco, Silvio lembrava-se do quanto já havia vivido para chegar até ali. Lembrava-se das madrugadas frias, vendendo bugigangas, das vezes em que foi ignorado por clientes, dos momentos em que quase desistiu. Lembrava-se de quando ainda era apenas Senhor Abravanel e sonhava em ser ouvido, reconhecido, amado por uma plateia. E agora, diante dele, estava alguém que tinha encontrado a mesma coragem de arriscar, de se expor, de mostrar o talento em meio ao inesperado. O estúdio inteiro parecia respirar junto com aquela mulher. Silvio estendeu o microfone e, com seu tom inconfundível, completou: "Seja bem-vinda ao palco. Agora cante para o Brasil inteiro." E foi assim, no meio de um programa que deveria seguir o roteiro de sempre, que uma desconhecida transformou uma noite comum em um espetáculo inesquecível. Mas quem era ela? E por que escolhera justamente aquele momento para se revelar? O suspense pairava no ar, e todos sabiam que algo muito maior estava apenas começando. O estúdio permanecia em clima de surpresa. A mulher que se levantara da plateia e soltara a voz já estava no palco, ainda tremendo, ainda sem acreditar no que tinha acabado de fazer. A música havia sido apenas um impulso, um gesto espontâneo que viera do coração. Mas agora, diante das câmeras e do olhar curioso de Silvio, ela sentia o peso da decisão que tomara. O auditório, que antes aplaudia e vibrava, agora aguardava em silêncio o próximo movimento, como se todos compartilhassem da mesma ansiedade. Silvio segurava o microfone com aquela tranquilidade aparente, o sorriso aberto no rosto, mas por dentro refletia sobre o que tinha acontecido. Ele sabia reconhecer quando um momento era diferente, quando uma cena podia marcar para sempre não apenas a memória do público, mas a própria história da televisão. E era isso que ele sentia ali. Algo fora do comum estava prestes a acontecer. Virou-se para a plateia e, em tom bem-humorado, disparou: "Minha! Gente, eu sempre disse que o auditório era importante no meu programa, mas agora está ficando perigoso. Daqui a pouco cada um vai querer subir aqui e eu vou ter que dividir o salário com a plateia inteira. E já vou avisando, meu salário não dá para todo mundo." As ditas risadas ecoaram. A tensão que pairava no ar diminuiu um pouco, e a jovem no palco respirou fundo, sentindo-se mais segura. "Qual é o seu nome?" perguntou Silvio, aproximando-se dela. A mulher respondeu com voz baixa, quase tímida, mas firme o suficiente para que todos ouvissem. O nome soou diferente, quase poético, e Silvio repetiu em voz alta, saboreando cada sílaba, como se já estivesse anunciando uma estrela em ascensão. Mas, seguida, ele a encorajou a cantar mais uma vez, desta vez com o microfone em mãos, de frente para todos. O auditório aplaudiu, incentivando. Silvio recuou alguns passos, dando espaço para que a atenção fosse totalmente dela.
E quando ela começou a cantar novamente, a atmosfera do estúdio mudou. A voz era ainda mais impactante, porque agora vinha acompanhada da emoção de quem sabia que estava sendo ouvida. Era como se cada palavra da canção carregasse uma história, uma dor, um sonho. Silvio observava em silêncio e sua mente viajava no tempo. Lembrava-se das dificuldades que enfrentara quando jovem, das portas fechadas, das pessoas que riram de seus sonhos. Recordava-se de noites em que não tinha certeza se conseguiria comer no dia seguinte. E ainda assim, havia algo dentro dele que o empurrava para frente, algo que dizia que ele não podia desistir. Aquela mulher, diante dele, parecia refletir o mesmo espírito. A coragem de se expor, mesmo sem garantias. A ousadia de transformar um momento de anonimato em oportunidade. Quando a música terminou, a plateia explodiu em aplausos novamente, desta vez ainda mais entusiasmada. Alguns se levantaram, outros gritavam palavras de apoio, e Silvio, com um gesto elegante, tomou a palavra de volta. Vocês estão vendo? É isso que eu sempre digo. A vida é cheia de surpresas. E se essa moça teve coragem de cantar aqui, é porque sabe que quem não arrisca, não conquista. A frase, embora simples, carregava um peso enorme. O público se emocionou, porque todos sabiam que aquela era a verdade. A jovem baixou a cabeça, tentando conter as lágrimas, e Silvio, percebendo a emoção dela, imediatamente quebrou o clima para não deixar o programa se tornar pesado. Mas calma, calma, ainda não vou contratar você, senão o auditório inteiro vai querer virar cantor e eu vou acabar pobre. Eu já tenho problema em casa com minhas filhas querendo gastar, imagina com um coral inteiro atrás de mim. As risadas voltaram e a plateia relaxou outra vez. Essa era a genialidade de Silvio, saber equilibrar emoção e humor, drama e leveza, como se fosse um maestro conduzindo uma orquestra invisível. No entanto, no fundo, ele estava refletindo sobre a própria vida. Quantas vezes se sentira como aquela mulher? Quantas vezes arriscara tudo sem saber o que viria depois? Lembrou-se de quando decidiu deixar de ser camelô para tentar a sorte no rádio. Não tinha experiência formal, não tinha contatos importantes, só tinha a voz, a cara de pau e a certeza de que precisava tentar. Muitos riram dele, disseram que era impossível, que não tinha chance. Mas ele insistiu, e cada não que recebia era combustível para continuar. Silvio olhou de novo para a jovem e perguntou: me diga, o que a fez cantar aqui hoje? Foi coragem, foi emoção ou foi falta de juízo mesmo? O público riu, mas ela respondeu seriamente que havia sentido uma necessidade enorme de soltar a voz, como se fosse sua única oportunidade. O apresentador balançou a cabeça refletindo. Ele entendia aquele sentimento. Sabia como era ter a impressão de que uma chance não voltaria nunca mais. Quantas vezes ele mesmo arriscara tudo em momentos que pareciam insanos? Quantas vezes colocara sua reputação, seu dinheiro e sua energia em ideias que ninguém acreditava, mas que acabaram se tornando sucesso? Enquanto pensava nisso, percebeu que a vida daquela mulher, mesmo que ele ainda não conhecesse sua história, estava prestes a mudar. Um instante de ousadia podia transformar um destino inteiro. Silvio voltou-se para a câmera, olhando fixamente, como fazia quando queria que suas palavras fossem ouvidas não apenas pelo auditório, mas por quem estivesse em casa. A vida não é fácil para ninguém. Eu sei disso porque vivi. Mas se essa moça teve coragem de se levantar e cantar sem microfone no meio da plateia, é porque sabe que quem acredita em si mesmo já deu o primeiro passo para vencer. E vencer não é sorte, é insistência, é fé, é nunca desistir mesmo quando tudo parece contra. O público aplaudiu de pé. A mulher chorava, discretamente emocionada, enquanto Silvio se aproximava para lhe dar um abraço breve, mas sincero. Depois, com o humor sempre presente, ele concluiu: agora só me falta alguém da plateia querer dançar também, porque aí eu vou ter que abrir um circo em vez de apresentar televisão.
A risada coletiva ecoou mais uma vez, mas todos sabiam que estavam presenciando algo raro. O programa que deveria seguir o roteiro de sempre havia se transformado em uma celebração inesperada da coragem e do talento. E assim, em meio a aplausos, lágrimas e gargalhadas, Silvio Santos conduzia mais um momento histórico, sem saber exatamente como aquela noite terminaria, mas com a certeza de que o destino havia dado mais uma prova de que a vida sempre reserva desafios, surpresas e viradas que mudam tudo. A plateia ainda vibrava com a ousadia da jovem que cantara do fundo do auditório. O eco dos aplausos demorou a se dissipar, e mesmo quando o silêncio voltou, havia no ar uma energia diferente, um suspense carregado de expectativa. Silvio Santos, com o microfone em mãos e aquele sorriso que misturava malandragem e ternura, caminhava de um lado para o outro como quem saboreava o instante. Ele sabia que não estava diante de uma situação qualquer. Havia aprendido a reconhecer quando algo ultrapassava os limites do entretenimento e se tornava história. Ele olhou para a moça e, com voz firme, mas repleta de humor, perguntou: "Você já parou para pensar no que está fazendo? Olha que coragem, minha filha. Se eu tivesse essa ousadia no começo da minha vida, talvez tivesse chegado ainda mais rápido onde estou. Mas também, se eu tivesse cantado em público, o povo teria me apedrejado, porque minha voz é pior que panela batendo no vento." A plateia gargalhou, mas não deixou de sentir o peso da comparação. Era verdade que a vida exigia coragem e ela havia acabado de provar isso. A jovem respirava fundo, tentando controlar a emoção, e foi nesse momento que uma figura inesperada se levantou entre os convidados especiais da noite. Um produtor musical bastante conhecido, convidado para o programa como jurado de uma das brincadeiras, fez sinal pedindo a palavra. O público reconheceu sua presença e murmurou surpreso, enquanto Silvio, fingindo indignação, brincou: "O que é isso? Quer roubar a cena do meu programa, rapaz? Eu trago você aqui para julgar os outros e de repente vira protagonista." O produtor riu, fez um gesto de respeito e, dirigindo-se à jovem cantora, declarou em voz alta: "Essa mulher tem talento, não é qualquer voz, não é qualquer interpretação. Eu quero conversar com você depois do programa, porque acredito que podemos transformar esse dom em uma carreira." O estúdio explodiu em aplausos. O público, que já estava tomado de emoção, agora vibrava ainda mais. Silvio, com os olhos arregalados, colocou a mão na testa em um gesto teatral e disse: "Ah, não, isso já é demais. O meu programa virou caça-talentos de graça. Daqui a pouco o auditório inteiro vai sair contratado e eu vou ter que me aposentar. Mas vou avisando, se ganhar dinheiro, lembra que quem te deu o primeiro microfone fui eu. Então me paga comissão, porque o empresário esperto sou eu." A plateia caiu na risada, mas por trás da piada todos percebiam a seriedade da situação. A vida daquela mulher podia realmente estar prestes a mudar. O inesperado acontecera. Uma simples plateísta que viera assistir ao programa agora tinha diante de si a chance de uma virada radical. Silvio se aproximou dela e disse, em tom mais suave: "Minha filha, você percebeu o que acabou de acontecer? Uma atitude sua, tomada em segundos, pode mudar toda a sua vida. E isso é a prova de que a gente nunca deve ter medo de arriscar. Porque quem não arrisca, continua sentado assistindo a vida passar. Mas quem arrisca pode encontrar uma porta aberta." A moça chorava discretamente, emocionada. O público aplaudia de pé, e Silvio aproveitou para brincar novamente, enxugando uma lágrima imaginária do canto dos olhos. "Eu também estou emocionado, mas é porque lembrei do preço da luz do estúdio este mês. Produção, apaga umas lâmpadas, senão eu não aguento pagar." A gargalhada coletiva quebrou o clima, trazendo de volta o equilíbrio entre emoção e humor. A música voltou a tocar suavemente no fundo, criando um ambiente quase cinematográfico. A jovem, ainda atônita, abraçou Silvio em agradecimento.
Ele retribuiu com um sorriso e declarou em voz alta: esse é o meu maior prazer, ver gente simples mostrar que tem talento. Porque eu também comecei assim, como um desconhecido, como alguém que ninguém acreditava. E se cheguei aqui, foi porque nunca tive medo de tentar mesmo quando tudo dizia não. Você acabou de mostrar que também tem essa força. Os aplausos aumentaram, alguns gritos ecoaram do auditório e até mesmo os câmeras pareciam mais envolvidos do que de costume. Era um momento que fugia completamente da produção, planejada, mas que se tornava inesquecível justamente por isso. Silvio levantou o microfone mais uma vez e, olhando para a câmera, falou com a mesma seriedade que sempre reservava para suas mensagens finais. Vocês que estão em casa, prestem atenção. Quantas vezes vocês já tiveram vontade de fazer algo e desistiram por medo? Quantas oportunidades passaram porque vocês acharam que não era a hora certa? Essa moça não esperou, não pensou duas vezes, simplesmente fez. E agora pode ter mudado o rumo da própria história. É isso que eu digo sempre: a vida não espera. Quem espera, perde. Quem age, transforma. A plateia reagiu com palmas ritmadas, vibrando com cada palavra. A emoção era palpável. A jovem, emocionada, parecia viver um sonho, e o público se sentia parte dele. Mas Silvio, fiel ao seu estilo, não deixou o clima pesar por muito tempo. Balançou a cabeça, sorriu e completou: agora só falta alguém da plateia dizer que é mágico e transformar meu salário em milhões, porque aí sim eu vou acreditar que este programa virou milagreiro. As risadas voltaram e a energia se manteve alta. Aquela noite que começara como tantas outras, agora estava marcada por um acontecimento único. A virada inesperada não estava apenas no destino da jovem cantora, mas no coração de todos os que testemunhavam a cena. Era a lembrança de que a vida pode mudar em segundos, que tudo pode se transformar quando se tem coragem de se levantar e mostrar quem se é. E enquanto os aplausos ecoavam mais uma vez, Silvio Santos sabia que aquela noite jamais seria esquecida. O estúdio ainda vibrava com a força do que havia acontecido. As pessoas não conseguiam parar de comentar. Os cochichos cruzavam o auditório. Os câmeras mantinham suas lentes fixas na jovem cantora. E Silvio Santos, ao centro do palco, parecia saborear cada detalhe da cena como se fosse um banquete preparado exclusivamente para ele. A noite, que começara com tropeços engraçados, improvisos de costume, transformara-se em algo histórico. Era como se cada pessoa presente tivesse consciência de estar participando de um daqueles instantes que seriam lembrados por muito tempo. Silvio, com o microfone em mãos, deu alguns passos para frente e encarou a plateia com aquele olhar maroto, mas ao mesmo tempo carregado de seriedade. Ele sabia que precisava concluir aquele episódio de uma forma especial, que fosse além da brincadeira, que deixasse uma marca. Aproximou-se da jovem cantora, que ainda enxugava discretamente as lágrimas, e disse: você percebe o que aconteceu hoje? Veio aqui para assistir ao programa, achou que ia passar despercebida e agora está no palco, sendo aplaudida por centenas de pessoas e observada por milhões em casa. Isso não é acaso, minha filha. Isso é a vida mostrando que a coragem abre portas. A plateia explodiu em aplausos novamente, mas Silvio levantou a mão pedindo silêncio. Era raro vê-lo tão sério e o público percebeu que vinha algo importante. Ele respirou fundo e continuou: eu sei o que é estar aí embaixo, no meio da multidão, com vontade de ser ouvido e com medo de não ser suficiente. Eu já estive no seu lugar, já fui ignorado, já riram de mim, já disseram que eu não tinha jeito, mas eu não desisti, continuei acreditando e hoje estou aqui, não para provar que sou melhor do que ninguém, mas para mostrar que a persistência vence. O silêncio era absoluto. Cada palavra parecia gravar-se no coração da plateia. Até mesmo a jovem no palco, antes tímida, agora olhava para Silvio com uma mistura de gratidão e admiração. Ele percebeu a emoção dela e quebrou o clima com mais uma de suas tiradas. Agora cuidado, porque depois dessa fala bonita vão dizer que virei pastor. E eu não posso abrir igreja porque já abri emissora. E uma coisa dessas já dá trabalho demais.
O público gargalhou, quebrando a tensão sem apagar a força do momento. O produtor musical, ainda presente entre os convidados, se aproximou do palco e fez questão de reafirmar, diante das câmeras: Silvio, você sabe que não costumo me pronunciar dessa forma em público, mas hoje não tem como. Essa moça tem talento de verdade. Não é só emoção, é técnica, é entrega. Eu vou dar uma chance a ela. A plateia vibrou, gritos de incentivo ecoaram de todos os cantos, e a jovem, sem conseguir conter as lágrimas, levou as mãos ao rosto. Silvio colocou a mão no ombro dela e sorriu. Viu só, você veio ao programa errado. Era para estar no qual é o seu talento, mas resolveu aparecer aqui, e o destino decidiu te recompensar. Agora só não esquece de uma coisa: quando ficar famosa, não diga por aí que começou no meu programa, senão eu vou ter fila de candidatos tentando cantar na plateia todo domingo. Eu já tenho problema suficiente para resolver em casa. Não quero... Mas aqui, as risadas voltaram, mas agora misturadas com aplausos emocionados. A jovem respirou fundo e disse: eu só queria que minha voz fosse ouvida. Não imaginava que seria assim. Silvio, olhando fixamente para ela, respondeu: e foi ouvida pelo Brasil inteiro. E se você acreditar em si mesma, ainda vai ser ouvida pelo mundo. O público levantou-se, em aplausos de pé, vibrando como se tivesse presenciado uma final de campeonato. Era mais do que entretenimento, era inspiração. Silvio, aproveitando o embalo, voltou-se para a câmera e falou diretamente ao telespectador: você que está em casa, saiba de uma coisa. Não importa de onde você veio, não importa o que disseram que você não podia fazer. Se acreditar em si mesmo, se tiver coragem de se levantar e mostrar quem você é, pode mudar tudo em segundos. Foi o que vimos aqui hoje. E isso é o que torna a vida tão... É surpreendente. O silêncio respeitoso que se seguiu foi quebrado por uma última piada, fiel ao estilo Silvio Santos. Ele abriu os braços e concluiu: agora, se alguém mais tiver talento escondido, por favor, espere até o próximo programa. Porque se cada um resolver se levantar hoje, eu não vou ter tempo nem de ir para casa dormir. O público gargalhou. A jovem sorriu em meio às lágrimas, e o estúdio se encheu novamente de aplausos ensurdecedores. Naquela noite, todos saíram do auditório diferentes do que chegaram. Não apenas por terem visto uma surpresa no palco, mas por levarem consigo uma lembrança viva de que a vida pode virar em segundos, que o inesperado pode ser a maior oportunidade e que coragem e fé em si mesmo são as chaves para conquistar o impossível. Silvio Santos, mais uma vez, não havia apenas conduzido um programa de televisão, havia conduzido uma lição de vida. Quando as luzes do estúdio começaram a se apagar e o burburinho da plateia foi diminuindo, o que ficava no ar não era apenas a lembrança de uma canção inesperada ou de uma noite divertida de televisão. Ficava a sensação de que a coragem de uma pessoa pode transformar não só a sua própria vida, mas também a de todos ao seu redor. Silvio Santos, com seu humor e sua generosidade, soube acolher o improviso e transformá-lo em espetáculo, mostrando mais uma vez que os maiores momentos não são os que se planejam, mas os que surgem do coração. A história daquela jovem cantora não foi apenas dela, foi de todos que assistiram, que aplaudiram, que se emocionaram. Foi de cada telespectador que, sentado em casa, pôde refletir sobre quantas oportunidades já deixou passar por medo de arriscar. E foi também de Silvio, que mais uma vez provou que sua jornada de camelô, a ícone da televisão, sempre esteve ligada a uma verdade simples: acreditar em si mesmo é o primeiro passo para vencer. Se esta história te emocionou, inscreva-se e compartilhe este vídeo para inspirar mais pessoas.